pessoal, hoje iniciaremos a série documental Por Dentro do G20. A ideia da série surgiu quando nós soubemos que o Brasil sediaria a 19ª reunião de cúpula do G20. O nosso objetivo aqui é conversarmos sobre o que é o G20, o que podemos esperar sobre o G20, o que a sociedade civil brasileira pode esperar do G20, qual a importância do Brasil sediar o G20. Dito isto, bem-vindas e bem-vindas à série documental e ao primeiro episódio. Afinal, o que é o G20? Meu nome é Joyce Souza, sou doutora em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC e pesquisadora do Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC. Olá pessoal, eu sou Fábio Maldonado, sou professor de Relações Internacionais, de Economia Política Internacional e doutorando em Desenvolvimento Internacional pelo King's College, em Londres, e estarei com vocês para a gente discutir então sobre o G20, as perspectivas do Brasil como anfitrião e o que poderá resultar desse encontro de cúpulas. Eu sou Sérgio Amadeu, sou professor da Federal do ABC, sou pesquisador de redes digitais. Bom, nós vamos tentar fazer nessa série uma discussão um pouco além daquilo que está na internet. A gente vai querer olhar o que de fato o G20 nos traz nessa grande crise que o mundo vive. Como o G20 interfere nas estruturas de poder. Então, esses episódios, espero que vocês gostem, eles vão trazer muitas coisas que não estão por aí e que são fundamentais para que a gente tenha uma noção de efetivamente o que é o G20. O G20, ou melhor, o Grupo dos 20, como também é chamado, é o principal fórum de cooperação econômica internacional. O G20, ele reúne as grandes questões econômicas internacionais e ele é composto por 19 países e 2 órgãos regionais, a União Europeia e a União Africana. Importante destacar que o G20 ele surgiu após uma sequência de crises econômicas que assolaram o mundo na década de 1990. Por exemplo, a crise do México, a crise do Brasil, a crise dos tigres asiáticos, a crise da Rússia. Inicialmente, seus fóruns se davam por meio de reuniões internacionais, principalmente a partir de ministérios junto a bancos centrais. É somente após a crise de 2008 que passa-se a existir a cúpula do G20. E a primeira cúpula é sediada em Washington, nos Estados Unidos. A partir daí, começam-se a ocorrer os debates dentro dessa perspectiva de cúpula, que é a mesma que ocorrerá agora no Brasil, que está registrando a 19ª cúpula do G20. Legal, Joyce. E também é importante a gente ressaltar que o G20 reúne 85% do PIB mundial, cerca de 75% de todo o comércio internacional e 2/3 da população mundial. E dentro do G20, então, os países que compõem o G20 estão a África do Sul, a Alemanha, a Arábia Saudita, a Argentina, a Austrália, Brasil, o Canadá, a China, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a França, a Índia, a Indonésia, a Itália, o Japão, o México, o Reino Unido, a Rússia e a Turquia. Além de, como já foi dito pela Joyce, a própria União Europeia e a União Africana. A presidência do G20 ela é rotativa, né? E ela o G20 é bem diferente, por exemplo, do FMI, do Banco Mundial, de outras estruturas internacionais. Ele não tem uma burocracia estável como é o da ONU. Cada país que preside o G20 organiza, por exemplo, sua agenda de debates, aquilo que vai ser discutido em cada ano, que ele prioriza. Então, o G20 ele tem uma perspectiva um pouco diferente de outros encontros, de outras organizações internacionais. Então, nesse ano, por exemplo, o Brasil ele tem convidados específicos.
né, que em outras rodadas do G20 não tiveram. Então, de acordo com os interesses do país, com a crise internacional, você faz alguns convidados. E o Brasil tem os seus convidados nessa edição do G20. E isso é uma característica importante, vocês vão ver por quê nos próximos episódios. Conforme mencionou o Sérgio, nos próximos episódios nós veremos melhor e de uma forma um pouquinho mais aprofundada a importância do Brasil sediar o G20 e os grupos de trabalho que foram formados para que os líderes possam debater questões a partir de demandas sociais, se é que essas demandas realmente chegam aos líderes. Mas a ideia do G20, a composição do G20, ela é exclusivamente de uma cooperação internacional econômica, ela é pautada nesse debate. Por isso que os líderes, quando se unem e compõem uma cúpula, eles estão ali para debater crescimento econômico, regulamentação financeira, como que o mercado vai se dar, como que os países, já que ela une os principais países economicamente, como que isso ocorre, quais são as perspectivas que existe para o futuro, para os próximos anos. E o G20 traz essas perspectivas dentro da cúpula, por isso que em novembro, quando essa cúpula ocorrer no Rio de Janeiro, após a cúpula, normalmente é registrado uma ata, que a gente costuma dizer uma pauta desta reunião, com os principais elementos voltados às questões econômicas. E o diferencial é que o G20, nos últimos anos, mas principalmente a partir deste ano, tem trazido também questões voltadas à perspectiva climática. Nós vivemos momentos muito dramáticos, especialmente no Brasil, em relação às questões climáticas, e o G20 vai trazer essa perspectiva, mas também tem vários outros desafios do século XXI que têm permeado os grupos de trabalho no Brasil, como a questão das tecnologias digitais, por exemplo, a inteligência artificial. E nesse sentido, acho que também vale ressaltar que o G20 ele não tem o poder de impor nenhuma resolução, né? As decisões que são, né, tomadas, que os líderes chegam, funcionam mais como recomendações aos países do que propriamente, né, não tem um poder efetivo de coerção para que esses países adotem essas medidas, né? Então, a implementação dessas políticas depende, no final das contas, da vontade de cada governo, de cada país que participa. Como o Fábio lembra agora, então pode surgir a seguinte questão. Bom, dentro desse cenário, qual a eficácia do G20, né? Como que ele pode promover mudanças significativas no mundo em crise política, crise socioambiental? Como que vai acontecer isso, né? Será que ele já teve em algum momento impactos positivos juntando países tão díspares como a Rússia, a China, os Estados Unidos, o Brasil, né? Então, nesse sentido, é bom lembrar que durante algumas crises, a de 2008, foi colocado no G20 uma série de recomendações que tiveram um impacto mundial, sim, para reduzir a instabilidade financeira criada pelo capital financeiro desvairado. Porque, em geral, o capital financeiro, né, ele tem uma força em todos os países descomunal, né, e ele continua tendo. E o G20 é uma reunião, no final, ela, como a Joyce lembrou, vira uma reunião de líderes de Estado. Exatamente, porque enquadrar o capital financeiro não é uma tarefa muito simples. Qual um outro momento importante do G20? Durante a Covid, né? A cúpula discutiu, inclusive, que era necessário ter uma distribuição mais equitativa de insumos e de vacinas, porque os países pobres seriam aqueles que teriam maior dificuldade de obter recursos para enfrentar a pandemia global, né? E, na verdade, você teve também uma pressão no G20, por exemplo, em 2016, para que o Acordo de Paris sobre o clima fosse respeitado, avançasse, né? E existem várias limitações. Uma delas, por exemplo, nós estamos em vésperas de eleições importantes no mundo.
Nós sabemos que algumas forças políticas que, se ganharem a eleição, vão tentar retroceder aos mínimos avanços, né, que nós tivemos em acordos multilaterais para poder enfrentar a crise climática global, o aquecimento global. Então, né, esse G20 em particular, ele acontece num momento turbulento, né, onde está existindo eleições nos Estados Unidos. Né? É claro que o governo que irá participar do G20 no Brasil é a atual gestão do Biden, mas ela pode já vir numa reunião derrotada, né, por causa dos resultados que podem ser adversos, que podem ser anunciar um mundo negacionista. Então o G20 ele vai ocorrer num momento tenso, né, da situação internacional. O Sérgio traz várias questões aqui importantes para a gente pensar sobre a história do G20, posicionamentos muito positivos, né, em relação à economia mundial. Por exemplo, os posicionamentos do G20 em relação à crise de 2008, mas também em relação à Covid-19, pensando no acesso dos países dependentes e subdesenvolvidos em relação à perspectiva da vacinação e, claro, o impacto disso na economia internacional. Mas, apesar disso, o G20 gera e suscita muitas manifestações contrárias também. Muitas manifestações que trazem e endossam questões que são muito relevantes para a gente percorrer em conjunto. Por exemplo, o G20 ele traz as principais economias mundiais, mas ele deixa de fora os países dependentes e subdesenvolvidos, ainda que estes sejam afetados pelas medidas trazidas pelas decisões do G20. Claro que, como o Fábio coloca, o G20 não tem poder decisório a ponto de implementar todas as decisões, mas ele é um grande norteador da economia internacional. E por isso é importante a gente olhar quais são as demandas que têm vindo, né? Quais são as manifestações que têm suscitado em relação a isso? Fábio, você pode comentar um pouquinho sobre isso, porque você acompanhou um pouco algumas manifestações na América Latina, né? Exatamente. Ainda que o G20 seja mais amplo, por exemplo, que o G7, né? Ainda é um desafio aumentar a representatividade do grupo, né? Como a Joyce comentou, incluindo outros países da periferia que enfrentam problemas que são diversos dos problemas dos países centrais, dos países mais ricos. Então, um desafio é esse, é o de ampliar a representatividade, né? E, frequentemente, as reuniões elas também são criticadas, esses encontros são criticados, porque existe uma ineficácia em muitos casos na implementação. Ainda que pontualmente, como o Sérgio comentou, tenha tido resultados positivos um pouco depois da crise de 2007 e 2008, ali na questão da Covid, etc. Em geral, ao longo de todos esses encontros de cúpula, ainda prima por uma certa ineficácia nas resoluções tomadas, em função também dessa questão de, né, não ser as resoluções não serem de forma impositivas, mas serem adotadas de acordo com as necessidades e preferências dos governos, né? E por conta disso, então, ocorrem manifestações sociais, né? Muitas das diretrizes acabam se alinhando também, principalmente no âmbito econômico, com diretrizes do FMI, né? De corte neoliberal, austero, etc. E esse é um dos pontos principais das críticas dos movimentos sociais, das organizações populares, dos sindicatos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, por exemplo, eu estive lá na Argentina em 2017, conversando em um dos sindicatos dos trabalhadores, e eles já estavam organizando as manifestações que ocorreriam no ano seguinte, porque a Argentina, em 2018, em Buenos Aires, abrigou a cúpula
do G20, né? Foi a anfitriã. E de fato, então, eles organizaram e em 2018 houve uma grande manifestação com dezenas e dezenas de milhares de manifestantes impondo ali suas petições, colocando suas críticas em relação às políticas econômicas mais austeras, neoliberais, que geram desemprego, que não promovem crescimento. Então esses momentos de encontro, eles acabam servindo também para os movimentos populares, para as organizações dos trabalhadores colocarem suas pautas e terem visibilidade, né? Porque afinal de contas é uma reunião que inclui aí as 20 maiores economias do mundo. E essas manifestações, elas acabam ocorrendo frequentemente. Outras manifestações ocorreram também, como a gente vai ver. E só reforçando isso que o Fábio nos traz, existe sempre uma tensão, porque essas reuniões de cúpula, elas reforçam o multilateralismo, mas elas vêm com muita distância aquilo que a gente chama de multissegmentos, ou seja, a participação efetiva da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, não é muito bem vista, apesar que aqui no Brasil está se tendo um esforço de tentar incorporar, mas é uma incorporação que nós vamos ver nos outros episódios. É uma incorporação bem limitada, porque também não depende só do Brasil. Queria só reforçar que o G20, ele expressa ali não uma equivalência entre 20 economias, né? Ele reforça um poder efetivamente que está em disputa, né? Seja geoestratégica, geopoliticamente, no mundo que tem guerras. Nós estamos avaliando. E que me parece que é uma oportunidade interessante, né, para o movimento social ir nas ruas e mostrar para esses dirigentes, não é o caso do Brasil, desses, por exemplo, do imperialismo americano, que o mundo não está contente com a sua posição beligerante. Mas isso é uma outra questão que a gente vai tratar mais à frente. Nesse sentido, né, Sérgio e Fábio, sempre suscita aquela questão: o que a gente pode esperar do G20? O que a gente pode esperar em relação à perspectiva de incluir a sociedade civil? E não só incluir ela nos debates anteriores à cúpula, mas como que eles podem estar inseridos junto aos líderes nas cúpulas? Como que a gente pode inserir as demandas sociais, as demandas, por exemplo, da classe trabalhadora dentro das perspectivas do G20, visto que a classe trabalhadora é a que gera toda essa economia internacional, é a que faz parte fundamentalmente dessa economia internacional. Como que a gente pode pensar sobre isso, o que esperar sobre o G20? É possível ter mais inclusão e mais participação da sociedade civil? O que vocês acham em relação a isso, a partir do que a gente tem estudado para fazer as gravações dessa série, para pensar sobre os novos episódios, sobre as entrevistas? O que a gente pode pincelar um pouquinho aí para o pessoal do que vem nos próximos episódios? Eu acho que, assim, para que isso ocorra, para que resultados positivos sejam colhidos, principalmente do lado mais frágil, né, que são os países pobres e são, né, as populações mais pobres e vulneráveis, é necessário um esforço conjunto dos países membros para aumentar a representatividade do G20 por um lado e a própria eficácia das decisões que são tomadas por outro lado, né? Então é crucial, além disso, que a gente que os governos acabam se comprometendo verdadeiramente com resoluções que apontem para reduções de desigualdades econômicas e sociais, que enfrentem a crise climática, que avancem nas novas temáticas de tecnologias digitais, né, como que isso vai impactar no mundo do trabalho, a inteligência artificial, por exemplo, né? E, enfim, então esse é um tema que a gente vai ver com mais detalhe, conversar com outros especialistas nos próximos episódios. E aí que fique a seguinte questão, né? O que a gente espera do G20 e o que você acha do G20? Você tem que refletir sobre isso, porque vão estar reunidos aqui
os dirigentes das 20 maiores economias do planeta, né? E aí, a questão o que o Brasil espera desse G20? É o nosso próximo episódio. Espero que você tenha tido uma breve noção do que é o G20, por que a gente precisa prestar atenção nele. E para o nosso próximo episódio, vou insistir, ele vai se chamar O que o Brasil quer do G20. E aí, quando a gente fala Brasil, a gente está falando do governo do Brasil. Nós vamos apresentar aqui os principais pontos que o governo Lula está querendo levar para o G20. E eu acho que isso é muito interessante, porque depois nos próximos episódios a gente vai falar do movimento social, vai falar de alguns temas cruciais do G20. E vamos reforçar uma coisa que foi falada aqui pela Joyce e pelo Fábio, que é o seguinte: as economias que estão se reunindo aqui, os países que estão se reunindo aqui, são os mais poderosos. Nós estamos falando de Estados Unidos, de China, de Rússia, né? E nós estamos falando do mundo turbulento, né? Será que os movimentos sociais podem mostrar a esses dirigentes, né, o que nós brasileiros, nós, movimento social, temos de indignação diante de uma série de medidas que estão sendo tomadas? Então pense nisso, pense nas oportunidades para que a nossa população coloque, né, para esses dirigentes que vão estar aqui no Brasil as suas reivindicações, suas necessidades, e mostrar que o mundo está em crise, né, e que essa crise ela precisa ser enfrentada do ponto de vista democrático. Mas isso fica para os próximos episódios, né? O que você acha do G20? Espero que você tenha gostado e venha com a gente, e até o próximo episódio.